Imagina o seguinte, numa época de ninjas e samurais, um homem considerado uma lenda viva é capturado e condenado à morte. Mas apesar das tentativas de o matar, o mesmo sobrevive a todas, chegando até mesmo a se questionar sobre o porquê dele não morrer. O anime de que estamos falando é Hell's Paradise. Um jovem de cabelos brancos se encontra ao lado de um executor. Uma lâmina afiada é conduzida até seu pescoço e o executor o ataca repetidas vezes, apenas para se surpreender ao ver a lâmina se partir depois de diversos golpes. O jovem intacto se questiona sobre o porquê de não ter morrido. Depois de tirar a vida de inúmeras pessoas, o rapaz já não possui apego nenhum à vida, nem à sua própria. Em seguida, somos levados a uma sala escura, onde uma mulher faz anotações meticulosas. Por meio dessas anotações, descobrimos que o rapaz se chama Gabemaru e que o mesmo foi criado na vila de Iwagakure, como um ninja, aprendendo técnicas de assassinato desde muito jovem. Para a mulher, não é surpresa que alguém de Iwagakure consiga quebrar uma lâmina com o próprio corpo. Gabemaru revela que nem sequer precisou usar ninjutsu. Tentativas subsequentes de perfurá-lo com uma lança e incinerá-lo no fogo também fracassam. Em sua cela, Gabemaru compartilha com a mulher fatos de seu passado, que para ele não guardam nada de interessante. Ele revela que seus pais foram mortos quando ele ainda era um bebê, e que não nutre sonhos para o futuro. Ele foi capturado depois de tentar deixar a vila e ser traído por seus colegas, que provavelmente agiam sob ordens do líder da vila. Ele deixa uma pequena pergunta no ar, sobre o porquê que ele quis deixar a vila. Mas antes de responder, é levado para outra tentativa de execução. Nessa execução, há 2 touros que são instigados a arrancar suas pernas. Mais uma vez, Gabemaru sobrevive. A mulher, intrigada com o que acaba de testemunhar, diz a Gabemaru que ele pareceu resistir ao ataque dos touros. Em seguida, ela o questiona sobre sua tentativa de deixar a vila. Gabemaru começa a falar, dizendo que era o melhor ninja de Wakagure. Ele tinha um reconhecimento do líder da vila e estava prometido à filha deste. Gabemaru então confessa detestar a filha do líder e descreve ela como uma pessoa mimada e irritante. Ele acredita que aquela vida limitaria todo o seu potencial. Quando decidiu deixar a vila, a traição ocorreu, mas Gabemaru já esperava. Ele apenas optou por aceitar a situação e seu destino. Durante uma conversa entre um dos homens encarregados pelas execuções e a mulher que faz as anotações sobre Gabemaru, é revelado que Gabemaru é conhecido como Gabemaru o Vazio. Um homem vazio por dentro, sem sangue nem lágrimas, que matou 20 homens antes de ser finalmente capturado. Segundo rumores, todos os ninjas de Iwagakure consomem o Elixir da Vida, um remédio que concede a imortalidade, originário de Shinsenkyo. A mulher reflete sobre Gabemaru e pergunta-se por que ele resistiria à morte se ele é tão vazio quanto dizem. No dia seguinte, mesmo ao ser banhado com óleo fervente, Gabemaru sobrevive sem ferimentos aparentes. Uma questão persiste, surgindo da própria mente de Gabemaru. Ele não sabe por que está resistindo. Posteriormente, Gabemaru é levado a outro local, questionando-se sobre quando finalmente encontrará a morte. Ao chegar lá, é revelado que a mulher, anteriormente conhecida apenas por suas anotações, chama-se Sagiri Yamada Asaemon e é uma executora decapitadora. Ela afirma ter sido encarregada de assassiná-lo e diz que se ele realmente deseja morrer, é ali que isso acontecerá. Gabemaru foge, dessa vez percebendo que de fato morreria caso não fizesse nada. Após desviar de mais um golpe, Gabemaru se percebe aflito, com dúvidas sobre o que realmente deseja. Sagiri diz que, após matar muitos, ela aprendeu a identificar o que as pessoas sentem quando estão prestes a morrer. Gabemaru poderia ser identificado como alguém que mente para si mesmo, dizendo que aceitou a morte. Ela então revela a Gabemaru que, de fato, consegue identificar um grande vazio dentro dele. Mas há uma mentira que ele contou a ela em toda essa história. Ela afirma que ele tem apego à vida e, além disso, ama a esposa da qual ele reclamava. Neste momento, ele se lembra de que ela é a verdadeira razão pela qual ele vive. Sentindo-se irritado por ter sido descoberto e impulsionado por um desejo de negar seus sentimentos, ele avança e ataca Sagiri com toda a sua força. No entanto, em meio às lembranças, ele percebe cada vez mais que não há como negar seus sentimentos. Sua esposa, a quem ele amava profundamente, foi a única a reconhecer sua gentileza. Ele sabia que aquela vila não era um lugar para os dois viverem uma vida normal, e por isso havia pedido ao dono da vila para deixá-la. No entanto, ele acabou sendo traído e as coisas ocorreram como mencionado anteriormente. Gabemaru é sincero sobre seus sentimentos, mas afirma que viver uma vida normal com a sua esposa é impossível.
então não há nada que ele possa fazer. No entanto, Sagiri mostra a ele um tratado onde está escrito que, caso Gabimaru encontre o Elixir da Vida em um outro mundo, uma terra distante onde muitos já foram, mas nenhum retornou, ele será perdoado por todos os seus crimes e não poderá ser assassinado ou perseguido por nenhum grupo, nem mesmo aquele que o traiu. Após aceitar tal acordo, o grupo ao seu redor se recusa a deixá-lo ir. No entanto, utilizando-se de ninjutsu, ele consegue lidar com todos seus inimigos, agora ansioso por conseguir seu perdão e seguir em frente. Após isso, vemos um pouco sobre o passado de Sagiri. Quando muito nova, ela viu seu pai executar um corte em um homem que havia sido condenado à morte. O homem pediu para contar uma história até seus últimos momentos, e assim o fez. Quando a lâmina veloz atravessou seu pescoço, surpreendentemente, ele seguiu contando a sua história, terminando-a mesmo após morto. Desde que viu tal corte, Sagiri decidiu se dedicar por completo a aprender a mesma técnica. Anos depois, Sagiri já era uma decapitadora profissional, mas seu corte estava longe de ser o mesmo de seu pai. O peso da dúvida e do medo em seu corte era refletido na lâmina da katana que ela segurava, mostrando a dor sentida pelos condenados que ela havia matado. A dúvida de como ser capaz de matar alguém sem medo e hesitação a seguia até os dias de hoje. Numa praia, vemos que há vários criminosos juntos, todos vendados e restringidos. A todos eles é dada a tarefa de viajar até Shinsenkyo e de lá trazer o Elixir da Vida. Logo após, um homem mostra um certificado oficial do governo que promete liberdade e perdão pelos crimes para aquele que conseguir trazer o tal Elixir. Após algumas falas e tentativas de comunicação com os condenados falando sobre como Shinsenkyo é, os mesmos começam a reclamar, alegando que já ouviram esse conto de fadas idiota. Um homem então ordena que todos os condenados tirem suas vendas. E logo após, a todos eles é mostrado o corpo de um homem que antes fora para Shinsenkyo. O homem explica que este foi o único sargento que voltou vivo das expedições recentes, e que ele não é mais humano. Os criminosos estão assustados, pois não tinham ideia do que estavam lidando até então. Após uma série de reclamações e questões sobre se de fato o Elixir se encontrava nessas terras, um dos homens afirma que caso decidam não participar da missão, eles podem fazer isso a qualquer momento. Um dos criminosos então se levanta, dizendo que prefere ficar de fora, só para rapidamente ser decapitado enquanto caminha. Todos ficam em silêncio, até que o homem traz à tona o fato de que todos ali são condenados à morte, e que ao irem para a ilha, ainda serão vistos como tal. Acompanhando-os, haverão monitores, os quais os decapitarão caso descumpram alguma regra. Cada monitor é um membro da família Yamada Zaemon. É regra também que todo criminoso só poderá retornar da ilha junto de seu monitor, do contrário, serão mortos. Antes que algo a mais aconteça, o mesmo segue falando, avisando que devido à quantidade de criminosos que ali estão, é necessário haver uma redução para que a quantidade se alinhe com a de monitores. Uma dúvida se instala entre alguns sobre o que fazer em tal situação, mas não demora muito para que uma matança generalizada comece. Enquanto todos se matam, Sagiri percebe que Gabimaru nem se moveu. Após algum tempo de briga já ocorrendo, o Shogun pergunta a um de seus subordinados quais são os bandidos com selo vermelho. Um homem então prontamente puxa um livro, e então explica que aqueles com selos vermelhos possuem habilidades sobre-humanas. Alguns deles são mostrados, como um jovem de cabelos loiros, uma mulher de cabelos roxos e um outro que está segurando um corpo humano sem nenhum esforço. Ainda com o livro em mãos, o homem fala que o mais notório dos selos vermelhos é Gabimaru, considerado uma lenda viva, embora o mesmo nem sequer tenha se movido desde o início da batalha. Enquanto assiste a toda a matança, Sagiri demonstra um certo incômodo, o qual é percebido por um dos Azaemons, que diz a Sagiri que não vê motivo para uma mulher brandir a espada e se meter com mortes, quando ela poderia viver uma vida pacífica na mansão, se distanciando do destino dos executores. É então que o passado de Sagiri vem à tona novamente. Sua vida, mesmo quando pacífica, ainda era cercada de morte, pois o clã Yamada sempre ganhava vida com a morte alheia. Mesmo que ela tentasse ignorar, a verdade podia ser vista na lâmina. Sagiri, já que não pode fugir do destino de ser uma executora, mesmo com dúvidas, segue em frente e decapita 3 criminosos, com a sensação do sofrimento deles dominando-a. Os pensamentos de Sagiri são interrompidos por Gabimaru, que diz que matar nunca é fácil. De todos os criminosos, ele tomou a frente e falou sobre sua falta de vontade em matar, e como toda aquela matança era desnecessária. Ele se recusa a isso a princípio, mas ao ser ameaçado, percebe que não terá outra escolha a não ser assassinar. Se tentariam o matar, era a única coisa que ele poderia fazer. Um ataque começa, e com rapidez, Gabimaru elimina todos aqueles que tentavam matá-lo, surpreendendo até o Shogun.
Sob o pôr do sol, restam em campo apenas aqueles que poderão ir até Shinsenkyo. Sagiri então percebe que nela não é necessária a força para poder matar sem sentir hesitação, mas sim a força para carregar as mortes que causou. E após tal reflexão, todos são levados para Shinsenkyo. Nós então vamos um flashback. Há um homem resistindo a diversos tipos de ferimentos, sem demonstrar qualquer dificuldade. Esse homem, o líder de Wagakure, aparentemente utilizou o Elixir da Vida, uma substância que Gabimaru acredita piamente, mesmo que não esteja certo de que estão procurando pelo Elixir no local correto. Após algum tempo de caminhada pela região, Gabimaru se liberta de suas amarras, mas é prontamente repreendido por Sagiri, que o lembra de que eles não são aliados, apenas estão colaborando por um objetivo em comum. Gabimaru reconhece a repreensão e religa suas mãos, apenas para ser abruptamente atingido por uma bola de aço. O agressor é Keiun, um monge guerreiro que se encantou com o manejo de armas. Gabimaru observa que Keiun não está amarrado, o que deixa Sagiri perplexa. Entretanto, o monitor de Keiun descarta a importância dessas regras. Keiun então desafia Gabimaru para uma luta, atacando-o com uma série de armas, mas Gabimaru se defende com relativa facilidade e finalmente derrota Keiun. Kisho, o monitor de Keiun, adverte Sagiri que a situação na ilha está prestes a se tornar caótica e prevê que em breve apenas 1 ou 2 criminosos permanecerão vivos. Kisho ameaça Gabimaru, mas é prontamente parado por ele. Kisho vai embora. E então, de forma inesperada, Gabimaru ataca Sagiri, mas ela se defende com agilidade. Um flashback revela que os pais de Gabimaru foram mortos por tentarem abandonar a vila, e que desde cedo Gabimaru foi ensinado a ver o amor como fraqueza. Gabimaru declara que seu principal objetivo é localizar o Elixir da Vida antes que o povo de Wakaguri chegue à ilha, e que Sagiri, ao seu lado, é um empecilho. Entretanto, durante a luta os dois demonstram hesitação. Gabimaru lembra das palavras de sua esposa: o verdadeiro corajoso é quem aceita suas próprias emoções. E a partir dessa lembrança, ele se conscientiza que, após conhecer sua esposa, começou a sentir emoções, como ódio e fraqueza. Gabimaru quase consegue matar Sagiri, mas hesita mais uma vez. Ele pede para que ela morra logo e expressa sinceridade ao admitir o quanto será doloroso matá-lo. Sagiri o confronta, insistindo que ele de fato possui emoções. Gabimaru então tenta novamente matá-lo, mas hesita ao se lembrar de sua esposa. Sagiri observa que, mesmo em seus momentos de violência, Gabimaru parece carregar um enorme fardo. Ela o vê chorar e ouve Gabimaru admitir que está se sentindo fraco. Sagiri assegura a Gabimaru que isso não é fraqueza, pois aceitar suas emoções faz parte de ser forte, ecoando o que sua esposa havia dito. Sagiri expressa que Gabimaru mudou e não é mais quem costumava ser. Ela quer vê-lo continuar sua jornada e deseja acompanhá-lo nesse percurso. A cena muda para um criminoso e seu monitor, observando estruturas estranhas que se fundem com o ambiente. O criminoso é picado por uma borboleta com rosto humano e, em um ato desesperado, arranca sua própria mão. Logo, eles são cercados por criaturas que lembram lacraias gigantes e uma criatura colossal surge por trás deles. Enquanto isso, Gabimaru e Sagiri também são cercados. O que acontecerá daqui adiante? Isso depende se vocês vão querer uma continuação. Se você gostou do vídeo, deixa um like e não se esqueça de clicar no vídeo aí na tela. Até a próxima, pessoal!